Vamos falar de música. Apocalipse 16. Da hora. 96, Apocalipse 16, 88. Você começou no rap. Você dançava pro Naldinho? O pessoal falava que você dançava pro Naldinho, Lu. Não, nunca Não dançava? Olha aí, tá vendo? Pessoal, o pregador Lu nunca dançou pro Naldinho. O pessoal vem falar. Outros falavam que você era aquele cara que ficava no comando de MC lá, tipo de guarda. Mais ou Já menos, falaram sim, isso. sim. Já ficou também no comando de cima de guarda? Já no Com Naldinho boné? também, mais Aí. ou menos. Porque era assim, tinha dois caras que dançavam com o N de Naldinho, que era o Genildo e o Negão. Né? O Negão, depois de um tempo, parou de ir, a gente ia junto e o DJ era o Edson, Gramasterais. E nessa época, só o Naldinho cantava. Volta e meia, tinha os microfones, a gente ajudava a fazer um back ali, eu ajudava. Esses caras dançavam, eu não. Eu sempre fui muito de ajudar a carregar as coisas, ajudar a montar, de ficar ali no palco. Quando ele me deu a oportunidade de fazer uns refrões, ajudar em alguma coisa. E houve uma época Você conhecia ele também... da onde? Eu morava no meu bairro, 2 ruas. O do lado Naldinho? da minha- É mesmo? É. Você que ele morava sempre aqui no Jardim Brasília? Não. Ele era mora do na Zona Vila Sul? Moraes, Zona Sul. E houve uma época que eu também cheguei a fechar uns shows pra ele. Oh, que legal. Cara, porque... Também ninguém te engana, né? Nem os shows, nem pra carregar. Se o cara fizer os negócios tudo errado, você já sabe tudo que tá acontecendo. Não, eu sempre procurei ser um cara muito articulado, né, cara? E meio que sem saber, sem ter um mentor, sem ter alguém falando, faça isso, faça aquilo. Muito de olhar, entender como era e ver que a progressão nos negócios, né, e na vida artística e na vida empresarial, no empreendedorismo, tá muito em você ver como as coisas são feitas, muito em você olhar. É lógico que se você tiver alguém chegando e falando para você, faz assim, faz assado, mas a melhor coisa é você ser um observador com atitude. Exatamente. Porque senão você observa, sabe como faz e fica ali no seu canto. E mesmo eu sendo tímido, como eu falei que eu era, eu sabia que eu precisava me mover, porque a timidez, cara, ela não, eu não sei, e ela tem algum benefício, eu não sei qual é. Talvez o fato de você não se expor tanto. Né? Tanto também, não falar demais, né? E aí eu fui, ajudei, porque quem fechava os shows nessa época era o DJ. Ele trabalhava no escritório de contabilidade também, como eu falei que trabalhava, mas isso um pouco depois. E houve uma época que ele não quis, rolou uns desentendimentos e ele não quis mais. E aí nessa época não tinha ninguém para fechar. E nessa época tinha um telefone na casa dos meus pais. Como eu falei, era um cortiça na quebrada, mas as pessoas entendiam que ter um telefone era um empreendimento, era uma forma de comprar para valorizar, e amanhã depois se precisasse vender, era quase como vender um carro, quase como vender uma casa, né? Sim. E meu pai botava um cadeado lá. Sim. E não pode usar, não pode usar. Eu falava, pô, cara, vou usar sim, eu vou trabalhar. Metia um grampo ali, tirava o cadeado. Quebrava o cadeado lá. Aqueles de disco ainda, não tinha telefone de tecla, se tinha eu não lembro, mas enfim, tinha, claro. E era Mas acho que caro a mais ligação. caro, E aí comecei a fechar alguns eventos. Não foram muitas vezes, mas fiz algumas vezes. E logo depois eu encontrei o pessoal do Comando de MC. Conheci o pessoal do Comando de MC, DJ. que tinha uma outra proposta. Naquela época, a música do Naldinho era uma música mais focada pro entretenimento e tal. E as letras do Comando de MC tinham uma veia mais Política. de protesto, política, de contestação social, que era o que eu estava buscando também, né? Porque eu já era muito fã de Public Enemy, Cars One, NWA, enfim. E aí parei, até nessa época até parei um pouco de falar com o Naldinho. A gente... Por conta ficou- dessa... disse outras coisas que não convém falar, tá. ligado? Tipo, e hoje, assim, sou muito grato a ele, porque os lugares onde eu saí do meu bairro, onde eu fui para outros, sabe, outras quebradas, assim, por exemplo, a primeira vez que eu fui para Brasília foi com ele. A gente foi no Opalão, 6 canecos. Esses canecos A aí. gente Bebeu, hein? A gente foi em 8 pessoas dentro do Opala. Um cara para dirigir, 3 na frente do lado e mais 4 atrás. Rapaz. Tá ligado? E nesse dia, a gente... Foi o dia que rolou o massacre do Carandiru. A gente assistiu pela televisão, aquela coisa horrível, né? Isso foi em 92, ou seja, isso vão fazer 30 anos, né, cara? Tipo, passa muito rápido, ó. Passa muito rápido. E aí comecei a andar com o Comando de MC. Tinha umas letras escritas. E eu falei isso no programa do podcast da Gringos, né? Eu lembro que quando eu entrei tinha o Easy J, o Grandmaster D, que era o DJ, e o Turbo.
E o Turbo chegou pra mim e falou assim, ó, meu, aqui tem uma hierarquia. É primeiro o Easy J, depois o Grandmaster D, depois eu e depois você. Aí eu olhei pra ele e falei... Tinha alguém depois de você, não? Você era o último? Não, eu era o último. Aí eu falei, ó, mano, eu falei, ó, não vejo assim, eu não tô aqui pra isso, né? E foi louco que nessa época eu entrei pra fechar os shows pra eles. Eu entrei pra fechar os shows, consegui fechar alguns shows, mas eu tinha a ambição de ser um rapper, porque eu tinha minhas letras. Eu ficava na frente do espelho cantando, gesticulando. Entendi. Né? Isso foi em 92. 92. E 92 para 93. E aí, cara, eu vi que eu não tive a oportunidade que eu queria Que queria com o cantar e tal. Nidinaldinho, eu não tive a oportunidade que eu queria no Comando de MC. Depois disso eu trabalhei com Fatos Reais, Fatos um Reais. tempo, um período também, Lembro fechando shows. E eu lembro que um dia a gente foi fazer um show no Valo Velho, na quebrada da Zona Sul. E agora eu esqueci, era uma casa muito conhecida, mas muito pequenininha, mas todo mundo aqui do rap ia tocar lá. E o dono da casa era um cara que usava um óculos com um grau muito forte, assim, muito as lentes grossas, E ele falou no final, vamos lá que eu vou te pagar. Aí a gente subiu assim, do nada o cara puxou uma chave de fenda, eu falei, ferrou. Mano, aí ele veio pra perto de mim assim, eu tava perto da porta, ele foi no interruptor, tirou tirou os parafusos, sacou um chumaço de dólar e contou lá e me pagou em dólar. Eu falei, e agora pra nós trocar esse dólar, né, cara? O que eles vão fazer com esse dólar? E se é que é verdadeiro, né? Né? E aí foi assim, cara, e aí passou... Em dólar, hein? Recebeu em dólar aquele tempo, hein? E antes disso, cara, em 1990 ou 91, 90 ou 91, eu fiz amizade com o Nego, que hoje é o Meg, do Facção Central. E o meu pai, eu falei que a gente eles faziam churrascos, né, no cortiço, assim, punham as mesas pra fora. E o meu pai era tipo de um DJ amador, ele fazia que nem você tá fazendo. Ele punha um toca-disco aqui, que era um gradiente. Do outro lado ele punha um tape deck, que era um toca-fita. E ele ia misturando o som, acabava uma, ele abaixava, subia outra, ele era tipo um DJ amador. Então ele tinha potência, ele tinha microfone, até hoje eu tenho um microfone no som dele lá, que muito antigo. E aí um dia ele saiu pra trabalhar. E eu peguei a potência, peguei o toca-disco, chamei o Neg, que foi... Pra você ver, né? O Meg foi o cara que fundou o Facção Central. Nessa época já tinha o Garga, que era o DJ Garga. Não lembro se tinha o Dundum, se era outro cara, mas é até impossível imaginar o Facção Central sem o Eduardo. Mas não tinha o Eduardo. Não tinha o Eduardo. E a gente pegou e foi na casa dele. Ele tinha algumas outras coisas e a gente ligou. E cada um gravou a sua fita, uma fita demo, isso em 90 ou 91. Cassete. É uma fitinha cassete. Né? E eu devo ter isso em algum lugar. Eu tenho certeza que eu devo ter isso em algum lugar, porque eu achei várias fitas esses dias. Precisa arrumar um tape agora pra poder ouvir, hein? Eu ainda tenho. Você tem lá, funciona tudo certinho? Tenho, funciona ainda. Eu tenho umas fitas lá. Tem que ver o que tá gravado lá, né, cara? E quando você fala é nós na fita... Quando tá dizendo na fita, é na fita cassete, né? É na fita mesmo, não é na fita no acontecimento, na cena, não, é na fita. Tá gravado alguma coisa, é nós na fita, a gente tá todo mundo junto, envolvido. E foi assim, cara, aí que legal. O que acontece? Quando eu parei de trabalhar com o Comando de MC e com Fatos Reais, eu parei e pensei, falei, cara, eu já tava indo pra igreja, e fiquei muito assim, né? Porque eu falei, cara, será que vai acontecer alguma coisa? Porque Quem te levou pra igreja? Como é que você chegou lá? Foi um amigo que era do Fatos Reais, que era o Carlinhos. Eu já tinha conhecido a igreja de outras maneiras, por causa do catolicismo, por causa do Testemunho de Jeová. Eu cheguei uma época nas reuniões, nos salões, aprendi bastante sobre a Bíblia, porque os Testemunhos de Jeová são bastante estudiosos, assim, da Bíblia. E aprendi bastante ali. Só que aí veio o rap, né? Eu comecei, porque nessa época eu também treinava muito judô, era muito fanático, assim, sempre gostei de artes marciais. E foi uma época que o rap chegou, eu abandonei tudo, né, cara? Não quis saber mais de igreja, não quis saber de família, não quis saber de estudar, não quis saber... Não, primeiro plano ficou o rap, mas sempre trabalhando, em paralelo.